E vamos meditar um pouco sobre esse evangelho que nos fala daquilo que nós temos que fazer na quaresma. Presta atenção, fazer as boas obras em segredo. Guardai-vos de fazer vossas boas obras diante dos homens, para serdes vistos por eles. Do contrário, não tereis recompensa junto do vosso Pai que está no céu. Quando, pois, dás esmola, não toques a trombeta diante de ti, como fazem os hipócritas nas sinagogas e nas ruas, para serem louvados pelos homens. Em verdade, eu vos digo, já receberam a sua recompensa. Quando deres esmola, que tua mão esquerda não saiba o que faz a direita. Assim a tua esmola se fará em segredo, e teu Pai, que vê o escondido, irá recompensar-te. Quando orardes, não façais como os hipócritas, que gostam de orar de pé nas sinagogas e nas esquinas das ruas, para serem vistos pelos homens. Em verdade, eu vos digo, já receberam sua recompensa. Quando orares, entra no teu quarto, fecha a porta e ora ao teu Pai em segredo, e teu Pai que vê num lugar oculto, te recompensará. Quando jejuares, não tomeis um ar triste como os hipócritas, que mostram semblante abatido para manifestar aos homens que jejuam. Em verdade vos digo, já receberam sua recompensa. Quando jejuares, perfuma a tua cabeça, lava o teu rosto, assim não parecerá aos homens que jejuas, mas somente a teu Pai que está presente ao oculto, e teu Pai que vê num lugar oculto, te recompensará. Olha, coisa boa, vi a senhora rezando ali, estava chique, em compenetração, né? Uma palavra difícil, mas compenetrada em falar com Deus. É tão bom a gente rezar, não é verdade? Muito bom, só que eu não sei rezar, padre, direito, que eu gostaria que o senhor me ensinasse como que eu devo rezar no tempo da quaresma. Olha, a gente na oração, presta bem atenção, a oração é dialogar. É falar com Deus. E isso não tem uma fórmula exata, não tem um jeito certo de falar com Deus. Cada um tem um tom de voz, um jeito de falar, um jeito de sorrir, um jeito de fazer as coisas acontecerem. Então, orar é estar ligado com Deus, que nem a senhora estava ali. Estar olhando para algum lugar, sentindo a presença dEle, conversando. Mas a gente tem que tomar muito cuidado, viu? Na quaresma é mais tempo de ouvir o que Deus tem para falar para a gente, porque senão a gente fala demais e escuta de menos. É por isso que Deus deu para a gente uma boca só e 2 ouvidos, para a gente aprender a mais ouvir que falar. Mas tem outro segredo também, né? Não tem que mostrar para ninguém que está rezando. Jesus disse isso no Evangelho, né? Quando for rezar, entra no teu quarto, fecha a porta, teu Pai que vê tudo vai te ajudar, vai estar junto com você. Não quer dizer que a senhora não tenha feito certo, porque também na casa de Deus é lugar de oração, é lugar de falar com Ele, mas principalmente de escutar. Que Deus possa abençoar a gente. Amém. Vamos fazer uma boa e santa quaresma, não é? Amém. Na quaresma, quando a gente faz uma promessa para não comer doce, e a gente cai em tentação e come. E aí a coisa aperta, né? Nós temos que aprender o quê? Nós temos que aprender a reconhecer nosso erro, recomeçar, né? Fazer uma boa confissão, procurar pensar antes, o que é que eu vou fazer para poder a minha quaresma ser perfeita. Então a gente tem que buscar o quê? Buscar transformar-se e recomeçar. Então vai fazer o propósito, pensa. O meu propósito é não comer doce, então vou buscar não comer doce, buscar não cair em tentação. Agora se cair, Deus não é padrasto, não é, se bem que tem muito padrasto bom, né? Mas ele não é aquele que castiga, Ele espera que a gente recomece, Ele espera que você recomece, que nós possamos recomeçar. Então Deus espera isso de nós, que nós saibamos fazer um eterno recomeço. Tá bom assim? Obrigada, padre. De nada, que Deus nos abençoe. Amém. A senhora tem alguma pergunta para esse tempo de quaresma, alguma questão que está aí no coração, que teima, insiste para poder a gente saber a resposta? A minha pergunta seria assim, eu gostaria de saber, esses que andam para a rua pedindo esmola, a gente deve dar a esmola ou não deve dar a esmola? Primeira coisa, ninguém tem que saber se deu esmola, né? Porque não sabe a sua direita o que fez a esquerda. Sim. Mas hoje, nos tempos que nós estamos, que tem tanta gente mentirosa, tanta gente que rouba, tanta gente que acaba mentindo para a gente acaba caindo na lábia deles, é bom que não se dê. Né, mas que se procure alguém que precisa, que você saiba que precisa mesmo de uma ajuda, né, da sua espontaneidade, de estender a mão. Eu digo sempre isso, né? Às vezes a gente faz um monte de voto para a quaresma, mas se esquece de fazer um voto em prol de quê? Não é para economizar dinheiro,
né? Mas é para poder ajudar alguém que realmente precisa. Então, que a senhora possa ajudar, talvez um irmão, uma irmã, um filho, um sobrinho, um neto, talvez o vizinho, talvez alguém que senta do seu lado na sua igreja, talvez seja alguém do seu lado precisando dessa ajuda financeira. Então é melhor hoje em dia a gente ficar um pouco mais prudente para poder fazer realmente a quaresma acontecer. Porque a gente pensa também assim, porque se a gente dá dinheiro, talvez a pessoa vá comprar, hoje em dia é droga. Né? Então, porque se fosse comprar um pão, até se fosse perto, a gente até poderia comprar esse pão e dar esse lanche para ele. Mas a gente dando dinheiro, a gente não sabe o que ele vai fazer. Pois é, por isso temos que ser prudentes. E parabéns, viu, pela fé e pelo testemunho. Que Deus possa abençoar a senhora. Falar da esmola. A esmola, na verdade, a palavra é está um pouco desgastada na língua portuguesa. Parece assim, uma coisa supérflua que eu tenho, que eu dou aí para alguém que me pediu, quase que para me livrar dessa pessoa e da sua insistência diante de mim. Mas a esmola é repartir os bens e, mais ainda, repartir o coração. Porque a esmola como tal, nesse sentido clássico, muitas vezes está até superada, até a gente encontra em muita cidade, nas avenidas principais, não dê esmola, porque cria também todo um acomodamento. Então, claro que é muito mais importante ajudar a pessoa a superar aquilo, ensinando uma profissão, para que com a dignidade do trabalho ela cresça. Mas todos nós temos muito a dar à sociedade. E se formos olhar o que há de supérfluo em nossa casa, em nosso quarto, em nosso ambiente de vida e de trabalho, quanta coisa não nos faz falta que pode abrigar alguém, pode servir para outro, pode dar dignidade a uma terceira pessoa. E para que essa nossa esmola seja mais eficaz, ela tem que ser organizada. Quem lembrou isso recentemente, quer dizer, nos tempos atrás, foi o Papa Bento XVI, agora emérito. Ele disse que a caridade precisa ser organizada. Não adianta uma multidão de cristãos sair pelas ruas, distribuir esmolas no sentido clássico, e aquele pobre que está escondido, e aquele que tem até vergonha de vir pedir alguma coisa, e aquele que não aparece por aí. Então, graças a Deus, existem instituições organizadas em nossa sociedade, na igreja, justamente para recolher doações, esmolas e distribuí-las de uma forma racional, para ser realmente uma esmola, uma ajuda eficaz. E outro meio para eu vencer as tentações, fortificar a minha vontade e manifestar o meu amor ao Senhor é a oração. A oração tem esse grande dom de reorientar continuamente a minha vida para Deus. De uma pessoa que vive num clima de constante oração, não é que ela não vai ter tentação. A tentação passa batida perto dela porque ela não sente atração por aquilo, porque está em busca de um bem maior. O contrário, você pode ver o seguinte: quando uma pessoa caiu em tentação, está numa vida não recomendável, errada, a primeira coisa que ela faz é deixar de rezar. Por quê? Porque na oração ela vai ser incomodada por aquela lembrança. Eu fiz aquilo que é errado. E ela não quer deixar aquela vida, aquele comportamento. Então deixa a oração para não ser incomodada. Porque a oração é o Espírito que vai trabalhando em nós e dizendo: nesse aspecto e naquele, a sua vida não está conforme a vontade de Deus. Por isso que os santos rezavam tanto, porque quanto mais rezavam, percebiam aquilo que a gente acha que eram pequenas falhas, mas que eles viam que eram coisas importantes, porque ofendiam a santidade de Deus, que quer ser amado de todo o coração, com toda a alma, com todas as forças. Então nós vemos que o jejum, a esmola, a oração, são meios que fortificam a nossa vontade, fortificam a nossa decisão, reorientam a nossa vida para Deus e nos faz vencedores, como Jesus foi vencedor nas tentações lá no deserto. No final, os anjos o serviram para dizer:
Deus se alegrou com a tua fidelidade, Jesus. Deus se alegrou com a tua firmeza. E é isso que nós queremos ouvir também da parte do Senhor. A Quaresma, eu dizia, é um grande retiro. E neste grande retiro de 40 dias, vamos ter inúmeras oportunidades de crescer no amor a Deus, nas manifestações desse amor. É um tempo de graça, graças especiais. E como modelo, temos Jesus. Vamos segui-lo, vamos observar o seu comportamento, vamos imitá-lo. Para isso, desça sobre você, meu irmão, sobre você, minha irmã, a bênção de Deus Todo-Poderoso, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém.